Boa tarde, sou Alexandre de Oliveira Capão e estamos aqui para mais um vídeo da série Lectio Divina, Leitura Orante, onde fazemos a leitura orante e alguns comentários acerca do Evangelho deste domingo. Gravo este vídeo na tarde do dia 28 de setembro de 2024, sábado. Mas antes de prosseguirmos, vamos fazer a nossa oração em invocação ao Espírito Santo, para que ele possa nos inspirar, tanto nas minhas palavras quanto na sua compreensão do que for dito aqui. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações de vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. O evangelho deste domingo, dia 29, 26º domingo do tempo comum, é retirado do evangelho de São Marcos. Marcos, capítulo 9, versículos de 38 a 48. Vamos à leitura do evangelho. Proclamação do evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, João disse a Jesus: Mestre, vimos um homem expulsar demônios em teu nome, mas nós o proibimos porque ele não nos segue. Jesus disse: Não o proibais, pois ninguém faz milagres em meu nome para depois falar mal de mim. Quem não é contra nós é a nosso favor. Em verdade, eu vos digo: quem vos der a beber um copo de água, porque sois de Cristo, não ficará sem receber a sua recompensa. E se alguém escandalizar um destes pequeninos que creem, melhor seria que fosse jogado no mar com uma pedra de moinho amarrada ao pescoço. Se tua mão te leva a pecar, corta-a. É melhor entrar na vida sem uma das mãos do que, tendo as duas, ir para o inferno, para o fogo que nunca se apaga. Se teu pé te levar a pecar, corta-o. É melhor entrar na vida sem um dos pés do que, tendo os dois, ser jogado no inferno. Se teu olho te leva a pecar, arranca-o. É melhor entrar no reino de Deus com um olho só do que, tendo os dois, ser jogado no inferno, onde o verme dele não morre e o fogo não se apaga. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Como sempre, nos deparamos com palavras riquíssimas, com ensinamentos riquíssimos e fortíssimos ao analisarmos a palavra de nosso Senhor Jesus Cristo, os seus ensinamentos e a sua boa nova, o Evangelho. Didaticamente, eu penso ser interessante dividir o Evangelho deste domingo em três partes, três pequenas partes que têm enfoques aparentemente diferentes, mas que se complementam. A primeira parte, quando João disse a Jesus: Mestre, vimos alguém expulsar demônios em teu nome e o proibimos porque ele não andava conosco. Aqui vemos o zelo dos apóstolos, dos discípulos, aquele zelo carregado em ciúmes de querer pegar para si a palavra de nosso Senhor Jesus Cristo. Como se ele é nosso, sabe, só nós podemos falar com ele, ninguém mais. E isto muitas vezes acontece conosco, de acharmos que só nós, só o nosso grupo, só a nossa paróquia,
Só o nosso ministério, só o nosso apostolado está com a verdade. Que outros grupos, às vezes até dentro da mesma igreja, até dentro da mesma igreja católica apostólica romana, mas é um grupo diferente. Vamos supor, eu sou um tradicionalista e acho que alguém que é da renovação carismática carrega menos verdade do que eu, ou o inverso. Então, é isso que acontece aqui. Você ter aquele zelo, aqueles ciúmes e achar que a palavra de Deus está só com você, né? Para não causar problemas com tradicionalistas e RCC, poderíamos dizer assim: franciscanos acharem que são os donos da verdade em detrimento de beneditinos, ou carmelitas em detrimento de padres diocesanos. O ponto que eu quis fazer é essa: você achar que o seu grupo é o dono, tem um monopólio, né, da, entre aspas, franquia Jesus Cristo. E isso é terrível, dificulta o diálogo, né, seja dentro da própria igreja e até mesmo fora da igreja, quando queremos levar o evangelho a outras pessoas, talvez outros cristãos de outras denominações, talvez pessoas que não são cristãs, no diálogo interreligioso, né, no caso dos não cristãos, e no diálogo ecumênico, no caso dos cristãos. Então, essa é um dos pontos aqui enfatizados no Evangelho. Essa nossa atitude, esse nosso natural, sabe, é meu, ninguém tasca, eu vi primeiro, né? Então, o segundo ponto, a segunda parte, relaciona-se à caridade. É uma passagem assim que eu vejo como intermediária entre duas situações. Essa primeira, que em muitas Bíblias, né, é colocada como uma perícope, que se refere ao exorcista estranho, e depois virá a seguir outra perícope relacionada ao escândalo, né? Mas antes tem um versículo ou dois intermediários que fazem essa passagem, que é muito pequeno, mas muito importante. A caridade. Isso é bonito. No cristianismo, a caridade conecta tudo, que é quando é dito: quem vos der de beber um copo de água, porque sois de Cristo, em verdade vos digo, ele não perderá a sua recompensa. Né? Esse versículo é fantástico e mostra, né, neste pequeno exemplo, ao unir duas passagens, uma sobre o exorcista estranho e a outra que agora vai falar do escândalo, que a caridade une a tudo na mensagem de Cristo. Tem de haver caridade para poder se compreender o evangelho na justa medida. Isto é o verdadeiro cristianismo. Então chegamos à terceira parte aqui nesta minha divisão didática, que é a que trata do escândalo, é a maior parte desculpa, a maior parte do evangelho, que vai falar sobre cortar a mão, cortar o pé, cortar o olho. O que significa este cortar a mão, cortar o pé ou cortar o olho? É óbvio que essa passagem é feita assim com um simbolismo, né? Isto é uma visão exagerada para poder passar a mensagem. Ninguém está dizendo para a pessoa sair cortando a mão, cortar o olho e o pé. Então é um simbolismo para você cortar o mal pela raiz. Mas é também um simbolismo que demonstra que esse corte deve ser pela raiz e deve ser radical. Não é vou melhorar aos poucos. Há algumas situações, sobretudo as que nos levam ao pecado, à falta de caridade, que devem ser cortadas pela raiz. Sabe, um exemplo bom é dos alcoólicos anônimos. O que eles fazem? Se reúnem para cortar, para parar de beber. Não é vou reduzir, cada dia eu reduzo uma dose. Vai reduzir tudo de uma vez. Né? Então, esse seria assim um exemplo para ilustrar. Né? E nesta terceira parte, além desse simbolismo que se trata do cortar a mão, o pé e o olho, também fala do inferno. Né? Aí, apesar de usar-se a linguagem figurada da geena,
que era um vale, né, próximo a Israel, onde era queimado o lixo, todos os detritos, então estava sempre em chamas, ali havia uma espécie de chamas eternas, que são usadas assim como exemplo, como metáfora por Jesus. Anteriormente, esse espaço era um lugar para rituais pagãos, sacrifícios, até mesmo sacrifícios humanos. Então, o Geena aqui vai ser usado para simbolizar o inferno. Mas, diferentemente do que muitos teólogos contemporâneos, mais modernos, pregam, para a Igreja Católica o inferno existe. Não que seja real, que a gente vai ser queimado ali no fogo, mas é uma realidade que existe, que há esta condenação eterna para as pessoas, para as almas que morrerem, que partirem desta vida sem se arrepender dos seus pecados. Então, cuidado, é melhor cortar os males pela raiz do que partir desta vida sem se arrepender de seus pecados. A exemplo disso, podemos pegar no Catecismo da Igreja Católica e ver aqui, né, sobre a existência do inferno, o ponto 1035, né, pontos 1034 e 1035. Né? No ponto 1034, eu vou aqui citar o catecismo. Jesus fala muitas vezes da geena, do fogo que não se apaga, reservado aos que recusam até o fim de sua vida crer ou converter-se, e no qual se pode perder ao mesmo tempo a alma e o corpo. Jesus anuncia em termos graves que enviará seus anjos e eles retirarão do seu reino toda a causa do pecado, e os que praticam o mal depois serão jogados na fornalha do fogo. Então aqui, nesta passagem, né, o catecismo assim resume todo o magistério e a tradição, o que nós católicos creem, aqui reafirma a existência do inferno. Mas não o interpretemos ao pé da letra como com o diabo lá, com o tridente, espetando as almas, né? Até porque esses sofrimentos não são materiais. A gente muitas vezes não consegue imaginar. Mas continuemos aqui no ponto 1035 do Catecismo. O ensinamento da Igreja afirma a existência e a eternidade do inferno. As almas dos que morrem em estado de pecado mortal descem imediatamente após a morte aos infernos, onde sofrem as penas do inferno, o fogo eterno. Mas atenção, de que consiste essa pena? O catecismo aqui explica e conclui este ponto. A pena principal do inferno consiste na separação eterna de Deus, o único em que o homem pode ter a vida e a felicidade para as quais foi criado e às quais aspira. Então, aqui é só para reafirmar um ponto muito controverso nos dias de hoje, numa era de incredulidade, onde se acha, não existe inferno, não, todas as almas serão salvos, todos seremos salvos. Cuidado, vamos nos preocupar com a nossa salvação. Não é que o meu objetivo é assustar ninguém. Eu só quero passar, junto com estes vídeos, além do Evangelho e da oração que faremos em seguida, um pouco também da doutrina da Igreja. Vamos agora à nossa oração. Senhor Jesus, Divino Mestre, aquele que verdadeiramente ama, encontra regozijo genuíno no bem-estar alheio. Aquele que se encerra no egoísmo se vê inabilmente capturado pela insidiosa inveja, uma filha da autocentrada indiferença e mãe do altivo orgulho. Ora, nos deparamos, como vossos devotos discípulos, com o anseio de restringir o bem que emerge, justamente porquanto o agente desse bem não se alinha a nossos passos. Assim, nos perdemos na busca por seguidores, em um esquecimento de que a Igreja não é composta pelos que nos acompanham, mas sim
por aqueles que abraçam vossa mensagem e vos seguem com coragem. Nossa unidade reside na jornada atrás de vós, o guia que nos conduz, além dos limites convencionais e nos desvela a todos, especialmente os mais marginalizados e esquecidos. Senhor Jesus, por intermédio de vosso santíssimo nome, a Igreja se abre com um abraço compassivo, não rejeitando alma alguma. Porém, quando nos agrupamos sob etiquetas alternativas, sejam elas pessoais ou coletivas, as barreiras proliferam, dando forma a guetos espirituais, facções segmentadas e dolorosas exclusões. No ato de rechaçar um indivíduo, rechaçamos também a vós, Jesus, que vos fizestes o último de todos, acolhendo a humanidade em toda a sua complexidade. Dessa maneira, se distanciamos da catolicidade real, ou seja, universal, também nos distanciamos da verdadeira cristandade, pois não incorporamos o espírito filial, que, imbuído do amor paternal, se entregou em sacrifício por todos os nossos irmãos. Jesus, vós sois o sol radiante que permeia o centro de tudo. Com vossa presença, nossos relacionamentos entoam uma harmonia inigualável. Quanto mais intensa nossa união contigo, mais firme se torna a ligação entre nós. Uma união em liberdade plena, que respeita tanto a nossa autonomia como a dos outros. A nós pertence o vosso rebanho quando permanecemos em sincronia convosco. Liberta-nos, Senhor, do orgulho coletivo que semeia discórdia, originando divisões perpetuadas por crentes que erroneamente se erguem como superiores e, em sua ilusão, presumem ter-vos ao seu lado. Eu quero aproveitar este vídeo de hoje para passar aqui alguns passos para quem ainda não faz a Lectio Divina, a leitura orante, né, e se perde nela. É interessante termos em mente 4 passos essenciais. Bom, o passo 0, digamos, seria invocarmos o Espírito Santo, né, e pedirmos a sua inspiração, o que nós fizemos ao início. Mas o primeiro passo é a leitura. O que devemos fazer ao ler o texto bíblico? Devemos tentar compreender a palavra, né? No mundo hoje em dia, que as pessoas têm cada vez mais dificuldades de interpretar texto, procuremos compreender, ver o que está sendo dito pelo texto. Procuremos boas Bíblias com notas, explicações, isso nos ajuda muito, porque foi um texto escrito em outras épocas, em outro contexto, e muitas vezes as notas vão nos ajudar a entender por que tal palavra, ou tal expressão, ou tal imagem é colocada. Né? Não adianta a gente pensar trazer isso para os dias de hoje sem passar por um filtro da interpretação de acordo com aquele tempo, com aquela sociedade. Então, o primeiro passo é compreender a palavra. O que o texto bíblico nos diz? O segundo passo, a partir desculpem, tendo entendido a palavra, é acolher a palavra, né? É a meditação. Tá? O que o texto diz para nós hoje? Então, paramos, ruminamos aquele texto que já foi entendido para dizer, bom, isso foi dito naquele tempo, que mensagem nos é trazida para nós hoje, no mundo de hoje, para nós enquanto humanidade e para mim, para minha família, para minha pessoa, de que forma esse texto me toca. Então, esta é a segunda etapa, a meditação, acolher a palavra. Daí passamos para a terceira etapa, o terceiro passo, a oração. Como nós respondemos a essa palavra, a essa meditação que nós fizemos. O que nós dizemos a Deus motivado pelo texto bíblico. É como
se estivéssemos em um diálogo. É como não? Estamos em um diálogo com Deus. Então, qual é a nossa resposta ao que ele nos disse através do texto bíblico? E o quarto e último passo, a contemplação, a ação, é inspirado pela palavra, né? Inspirar a nossa vida na palavra, o que mudou o nosso olhar, o que mudou em nós, o que o texto nos fará viver doravante. Então, tanto é que a contemplação, esse olhar para dentro, para podermos ver de que forma como esse texto pode nos modificar ou nos modificou e tentar enraizar esta modificação em nós, e a ação, como nós viveremos na prática o aprendido pelo texto. Então, estes são os 4 passos da Lectio Divina que eu gostaria de aproveitar o nosso vídeo de hoje para passar. Quero concluir este nosso vídeo com 2 citações de uma mensagem, de uma reflexão do Papa Francisco, que ele nos passou em 26 de setembro de 2021, no momento do Ângelus, quando ele reza o Ângelus lá no Vaticano e faz uma reflexão sobre o Evangelho de domingo. Foi uma reflexão feita sobre este mesmo Evangelho que acabamos de analisar e de fazer nossa Lectio Divina sobre ele. Mas antes eu gostaria de deixar uma recomendação. Eu já falei com vocês aqui sobre a minha intenção de fazer vídeos sobre a doutrina social da Igreja. Aguardem mais um pouco, estão quase já saindo os primeiros vídeos, né? Eu tenho um colega professor e amigo que eu conheci na Faculdade Redentor, em Campos dos Goytacazes, em Itaperuna, Vinícius, que ele também tem um canal onde ele trata do tradicionalismo católico a partir da sua base de estudos, né? Ele é historiador, e ele fez uma excelente reflexão em seu último vídeo, né? Que tem muito a ver com as reflexões que futuramente eu pretendo fazer aqui. Ele falando sobre o comunismo e a doutrina católica. Então eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, para os que se interessarem, o link para o vídeo deste meu colega, né? Ele tem um canal Entre a Cruz e a História, né? Quase que eu digo Entre a Cruz e a Espada. Deixarei o link para os que se interessarem. Vale muito a pena. É uma reflexão bem interessante, né? Mais factual, baseada na história, mas terá muito a ver e de forma paralela com as reflexões que eu pretendo levar aqui mais adiante neste canal. Mas vamos agora às 2 citações do Papa, né, de uma de suas mensagens, e que nos tocam em relação ao Evangelho que foi lido. Primeiramente, né, ao analisar este Evangelho, o Papa nos diz: as palavras de Jesus revelam uma tentação e oferecem uma exortação. A tentação é o fechamento. Os discípulos desejavam impedir uma obra de bem só porque a pessoa que a realizava não pertencia ao seu grupo. Eles pensam que têm direitos exclusivos sobre Jesus e que são os únicos autorizados a trabalhar pelo reino de Deus. Mas, desse modo, acabam por se sentir prediletos e consideram os outros como estranhos, a ponto de se tornarem hostis para com eles. Com efeito, irmãos e irmãs, cada fechamento afasta os que não pensam como nós. E isso, como sabemos, é a raiz de tantos males da história. A partir do absolutismo que muitas vezes gerou ditaduras e tantas violências para com aqueles que são diferentes. Então, levemos para essa semana esta mensagem de tolerância e caridade para com os nossos próximos, sobretudo se eles falam
em nome de Jesus. A segunda citação do Papa Francisco, que quero ler aqui, é a seguinte: depois, no Evangelho, a exortação de Jesus. Em vez de julgarmos tudo e todos, prestemos atenção a nós mesmos. Na verdade, o risco é sermos inflexíveis para com os outros e indulgentes para com nós próprios. E Jesus nos exorta a não fazer acordos com o mal, com imagens que impressionam. Se algo em ti é motivo de escândalo, corta-o. Se algo te faz mal, corta-o. Ele não diz: se algo é motivo de escândalo, para, reflete, melhora um pouco. Não, corta-o imediatamente. Nisso, Jesus é radical, exigente, mas para o nosso bem. Como um bom médico, cada corte, cada poda é para crescer melhor e dar frutos no amor. Então perguntemo-nos: o que há em mim que contrasta com o Evangelho? O que quer Jesus que eu corte concretamente na minha vida? Levemos essa mensagem e estas reflexões ao longo da semana, procurando colocá-las em prática. Bom domingo a todos, que Deus nos abençoe e uma ótima semana para todos vocês. Até o próximo sábado. Fiquem em paz.